Bom dia, boa tarde e boa noite. A gente nunca sabe o horário que você vai assistir. A gente está aqui no dia 24/8, às 9h03 da manhã, e a nossa provocação vai ser o projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, mapeamento de dados, com a Mayra Michelon. Então, seja bem-vinda, Mayra. Eu vou mutar todo mundo, vou colocar todo mundo no mudo, e aí você vai ter que ativar o seu microfone novamente aí, e podemos já começar, tá, Mayra? Tá com você. Você mudou duas telas, tá? Só para você estar ciente. Pronto? Pronto. Acho que está me ouvindo, né? Sim, estamos te ouvindo. Certo, perdão. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos. Me chamo Mayra Michelon, trabalho com projetos de adequação à LGPD, em uma consultoria onde sou sócia, né, uma consultoria jovem, pequena, né, estamos aí engatinhando, mas já temos diversos projetos em andamento, então estamos cada dia aprendendo mais. E hoje a ideia é nós debatermos um pouco sobre uma fase que é bem trabalhosa, né, bem delicada no projeto, que é o mapeamento de dados. Primeiro eu quero começar fazendo uma introdução, né, falar um pouquinho das etapas do nosso projeto até chegar ao mapeamento e também com relação aos conceitos. Quando eu comecei a estudar, eu ficava um pouco confusa e, de repente, quem está aqui ouvindo está iniciando, começando o estudo, alguns estão mais adiantados, já trabalham com isso, né? Mas eu lembro que eu tinha essa dificuldade com termos. Então, eu assistia uma aula, um professor que falava em mapeamento, o outro que falava em diagnóstico, às vezes falava em inventário, em roupa, né? Lá na frente o RPD, e eu ficava um pouco confusa até me situar com os termos. Eu comecei a perceber que às vezes os professores, os profissionais falavam de termos diferentes, mas que na prática era muito semelhante o método, né? Então aqui eu vou falar em mapeamento, vou falar em diagnóstico, mapeamento, mas o que seria, na verdade, as fases, né? A gente começa atendendo o cliente e fazendo uma anamnese, um pequeno questionário para conhecer esse cliente, para fazer o orçamento, ter uma ideia de quanto tempo vamos demorar, né, nesse projeto para trabalhar em termos de custo de horas. Depois, fechando o contrato, a gente começa a fazer um diagnóstico, eu chamo dessa forma, né? Que é conhecer a fundo o nível de maturidade de proteção de dados desse cliente. Então, a gente faz um questionário, o nosso questionário tem quase 200 perguntas, né? E ali nós vamos entender qual é a proteção na parte física, né? E também no meio digital desse cliente, fazendo perguntas, às vezes até simples, né? Como ali no ambiente físico, o acesso às portas, a tranca, enfim, coisas que parecem bem simples, mas que em muitos lugares ainda tem uma certa deficiência, digamos assim, e necessita adequar algo que, às vezes, o óbvio tem que ser dito, né? Então, a gente analisa a parte física e digital, que chamamos aqui no nosso projeto como diagnóstico, emitimos um relatório desse diagnóstico, né? Recomendações, medidas, e iniciamos uma segunda etapa que chamamos de que é um mapeamento das atividades, dos dados, entender por onde o dado circula, né? E aqui nós chamamos aqui na empresa, de inventário de dados, né? Vamos direto para as atividades. Dessa forma, a gente entrevista todos os envolvidos que foram designados pela empresa e às vezes precisa algum outro, né? Alguma outra informação também. Chamamos todos que tiverem conhecimento das atividades para entender como funciona o fluxo dos dados pessoais dentro da empresa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que se refere na lei com relação ao mapeamento. Depois eu vou falar também sobre os benefícios, o porquê mapear,
e como no final ali a gente mapeia qual é o nosso método, né? Tem, digamos assim, não há uma receita de bolo, mas existem modelos, né? Tanto ali do governo, da NPD, e também planilhas, no caso, e também muitas ferramentas no mercado de diversos tipos, né, que atendem diversas etapas ou o projeto como um todo. Então, aqui nós temos o artigo 37, que fala o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Então, ele tem que fazer, relatar, mapear, documentar todos os seus processos, todas as suas atividades que envolvem tratamento de dados pessoais. Ali nós temos o parágrafo único, observado o disposto no caput deste artigo. O relatório deve conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia de segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados. Então, assim, o mínimo que deve ter é isso. Então, ao longo do nosso trabalho, a gente acaba, às vezes, compreendendo que alguns itens a mais podem contribuir para atender uma solicitação de titular de dados, né? Atender um incidente, mas isso a gente vai vendo conforme a necessidade, né, da empresa. De repente você contrata até um software que já tem outros itens além desses, né? E isso com certeza não vai prejudicar de maneira alguma, mas pela lei o mínimo é isso. E aqui temos também no artigo 6º, responsabilização e prestação de contas, demonstração pelo agente de tratamento da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Então, aqui nós vamos ter controladores e operadores envolvidos nas operações de tratamento de dados, né? Aqui, artigo 9 e 18 também. Nós temos, até ficou um pouquinho falha a tela aqui para mim, acesso aos direitos do titular de dados. Então, esse artigo um pouco mais extenso, vocês podem consultar, que resumidamente fala dos direitos dos titulares de dados, tá? Então, muitos daqui já conhecem, enfim, mas está disponível na lei. Aqui nós vamos então um pouquinho para o porquê inventariar. E nesse porquê inventariar, vocês também vão perceber aqui benefícios, né? Por isso que até estão juntos os itens, né? Nós temos aqui atendimento ao titular, possibilidade de informar ao titular de dados de maneira clara e assertiva como seus dados são tratados, demonstrando transparência e prestação de contas, que é algo que a gente vê bastante lá na LGPD, fala muito sobre ser transparente, claro, né? Prestar contas, atender ao direito do titular, isso faz parte, né? Então, como que você vai conseguir atender uma solicitação do titular? Né? Ele está perguntando o que você trata dele, né? Ele está fazendo uma solicitação, uma alteração, uma atualização, de repente até uma exclusão, se possível. Como é que você vai fazer isso? Então, você tem que ter ideia de onde esses dados circulam na empresa. Não pode o João te enviar um e-mail, como você como encarregado de dados, de repente fazendo solicitações, e você sair perguntando nos setores, olha, vocês tratam dados do João? Para quem que vai, né? Vai para um software, vai para a nuvem, vai para terceiros, né? De repente é esse funcionário ou funcionário vai para o contador. Como é que vai sair perguntando? Então, você mapear tudo isso, documentar, seja uma forma de planilha ou de um software, vai facilitar a resposta para o titular, né? Isso com certeza, porque o volume de dados sempre é muito grande, né? O compartilhamento, às vezes, no início, a gente pensa, não parece que compartilha com tantos, mas depois que você mapeia, você começa a enxergar aquela teia, aquela rede de informação que vai disseminando para terceiros, muitas vezes, né? Ou às vezes para órgãos públicos que você é obrigado a divulgar, a informar. A gente tem diversos exemplos aí,
um cartório, ele vai ter nascimentos, óbitos, escrituras, ele vai informar a Receita, ao IBGE. Então, às vezes, órgãos públicos também estão envolvidos e que não é necessariamente um prestador de serviço, um terceirizado, né? Temos ali também outro benefício e outro porquê, que é o identificar riscos. Com a identificação, é possível implementar medidas de segurança e mitigação de riscos, evitando incidentes de dados. Então, ali durante esse processo do mapeamento, da compilação de todos esses dados que você vai coletando com a empresa, a instituição, o cliente, você vai percebendo riscos. Você tem aquele diagnóstico inicial, né, que é uma visão ampla, geral do cliente, mas aqui, quando você vai aprofundando nas atividades, de repente você vai identificando coisas que você não percebeu no primeiro questionário. E isso acontece, tá? É normal durante o projeto. De repente você tem muitas conversas com o cliente, já aconteceu comigo, e lá na frente ele te diz uma frase, eu disse, opa, mas você não me contou que isso existia, né? Não conhecíamos, então vamos analisar isso e trabalhar e, de repente, adequar, né, isso que ainda não havia descoberto. Então, é muito interessante, requer muita conversa com o cliente e, ao longo do tempo, a gente vai conhecendo cada vez mais os processos deles e identificando possíveis riscos, né? Comprovação legal, atender os requisitos da lei e demonstrar a boa-fé, facilitando fiscalizações. Então, isso é muito interessante. Se você tiver um pedido da NPD ou até outros órgãos que possam solicitar algo, enfim, qualquer tipo de fiscalização, você tem como comprovar, você tem evidências da sua adequação, da sua boa-fé, o teu inventário, você vai ter outras também, como treinamentos, enfim, mas o teu inventário, ele é a comprovação, é dali que você vai tirar toda a informação para gerar um relatório de impacto, que também é uma evidência, então ele vai ter todo o teu resumo dos processos ali, e é uma ótima comprovação legal. Auditorias, auxilia nos processos de auditoria, simplificando o entendimento dos processos e fluxo dos dados. É indicado sempre auditar a adequação, para sempre ter uma análise de como está a LGPD dentro da empresa, então de tempos em tempos, de repente por setor, enfim, depende muito do tamanho da empresa, e esse mapeamento vai auxiliar muito. Elaboração de documentos e decisões estratégicas fornece informações que auxiliam na criação de políticas, planos e termos. O que a gente vê aqui muito no mercado? Ofertas de documentos de adequação à LGPD. Pacotes prontos, assim, né? Templates, modelos, que são bem generalistas. E muitas vezes as instituições, as pessoas pensam que é a solução. Mas quando você vai utilizar um modelo desse tipo, né? Você vai elaborar uma documentação para adequar uma empresa, tem muitos questionamentos que vêm por trás disso. Então, muitas vezes, esse tipo de modelo não tem um efeito, ele acaba não relatando exatamente como a empresa trabalha LGPD, como os dados circulam, né? Os compartilhamentos. Então, por trás dessa documentação, vem um mapeamento de dados, porque é ali que você conhece os processos e é ali que você vai extraindo informações que vão te auxiliar na política, nos termos, aditivos, né? Em toda a documentação. A documentação nada mais é do que você colocar no papel aquilo que você viu anteriormente durante essas primeiras etapas do projeto. Então, é bem importante esse mapeamento, você conhecer os processos da empresa, o fluxo das informações para aplicar nessas documentações. Às vezes, acontece do cliente precisar de uma documentação logo no início do projeto, que você tem que conversar com ele, entender e fazer, como eu já vi com nossos clientes, por um prazo de alguma instituição, enfim, algo que ele tem que cumprir, e você tem que antecipar, então você vai ter que estudar ele, e depois você vai ter que ir atualizando se eventualmente durante o mapeamento você vai descobrindo algo novo, né? Até porque uma política
ela não é definitiva, fixa, né? Tudo na adequação da LGPD é muito dinâmico. Então, se você tem novos processos, você tem novos aplicativos, novidades interagindo ou mudanças na lei, então vai ser bem dinâmico. Você vai ter que alterar alguns documentos no processo, não é nada definitivo. Você vai sempre atualizando. Continuando com os porquês, nós temos aqui identificar lacunas. O entendimento do fluxo de dados permite otimizar processos, corrigindo ineficiências, economizando recursos, focando no que é necessário. Então, como eu comentei com relação aos riscos, aqui a gente vai identificar os gaps que tem na empresa. E às vezes são coisas muito simples, não precisa de um investimento econômico, às vezes é uma mudança de cultura, de postura, né? Como lidar com documentos, com impressos, com arquivos, né? Então, pode ser coisas muito simples que são importantes e é durante o mapeamento que você vai identificar essas lacunas. Ganhos de reputação. A preocupação com a proteção de dados dos clientes demonstra credibilidade, aumentando a confiança dos clientes. Então, é muito interessante que isso daqui você pode colocar como um benefício, porque não adianta pensar só na LGPD como, você pode levar uma multa, você pode ter o bloqueio dos seus dados, mas também pode se olhar por outro lado, né? Não só sobre essas consequências que a lei nos traz, mas também como o fato de que você está mostrando para o teu cliente, olha, eu cuido dos seus dados, eu estou protegendo, estou fazendo tudo o que é possível, né, que está ao meu alcance dentro das minhas possibilidades para aumentar a proteção dos seus dados pessoais. Então, isso é muito interessante você apresentar para o teu cliente. Está adequando? Fale, mostre para o seu cliente que você está fazendo o possível, que você está fazendo um investimento para aumentar a proteção dos dados dele, para pensando no seu cliente. Temos aqui melhoria na qualidade do atendimento. Um tratamento de dados pessoais realizado de maneira adequada significa garantia de transparência, qualidade, gerenciamento de segurança e governança. Identificando as lacunas e melhorando processos, a qualidade do atendimento ao cliente é aprimorada. Então, a gente entra um pouquinho ali no que eu falei da credibilidade, você tem uma melhora no atendimento, de repente você estava, eu já vi acontecer, você está mapeando o processo e na conversa com o cliente ele percebe algo que ele pode melhorar que não tem relação com a LGPD. Mas como você está trabalhando processos, atividades da empresa, percebe-se que pode melhorar em algo, né? Que vai ter um impacto positivo no atendimento, no resultado do cliente, né? Às vezes nos resultados dos processos internos, produtividade. Então, assim, às vezes os clientes têm algumas surpresas, né? Eles pensam na adequação da LGPD e tem outros benefícios e vai refletir muitas vezes nessa melhoria de qualidade do atendimento. Promove o alinhamento com as regulamentações nacionais e internacionais, ajudando a se adequar com maior rapidez às novas regulamentações. Então, nós temos aí que você manter um mapeamento de dados atualizado, você vai automaticamente estar mantendo ele em um alinhamento com a legislação. Então, nós temos aqui a LGPD e também todas as legislações que se entrelaçam com a LGPD. Você vai ter CLT, Estatuto da Criança e Adolescente, Código de Defesa do Consumidor. Então, são N legislações que conversam com a LGPD, né? Porque ela não está isolada. Então, você vai ter um alinhamento com todas essas legislações. Você tem um período de salvaguarda, mudou algo, de repente, na CLT, em alguma lei a respeito, você vai atualizar o teu mapeamento de dados. Ali já está aparecendo tudo relacionado à salvaguarda de documentos. Então, ele é um mapeamento que vai te trazer várias informações e todas elas estão vinculadas com outras legislações e também sem falar na questão da transferência internacional de dados. Então, é um assunto bem delicado que está sendo tratado, aí que teremos mais informações futuramente, mais detalhes,
mas tem que ter todo um cuidado nessa transferência. Isso você vai identificar no mapeamento, de repente empresas multinacionais, filiais no país, ou vice-versa, filiais em outros países, tudo isso relaciona essa transferência internacional e muitas vezes vincula com legislações de outros países. Isso com certeza vai ter que ter essa conversa entre as legislações. Mudança de cultura. Transformação da cultura organizacional através de pessoas e processos. Com a identificação das necessidades durante o mapeamento, é possível capacitar a equipe para trabalhar consciente da importância da proteção de dados. Não tem nem muito o que falar aqui, né? Mudança de cultura é algo que a gente trabalha muito nos nossos projetos. Nós não temos só um treinamento, a gente tem um no início, temos um curso bem mais extenso, que é EAD, temos também um treinamento mais na fase final do projeto, que é mais relacionado a boas práticas. Então, assim, isso faz parte da adequação e também, posteriormente, do pós-projeto, porque não tem fim com relação à cultura, né? Tem que estar sempre chamando a equipe para essa consciência. Maior competitividade, mapear os dados é o caminho para se adequar à LGPD. Isto proporciona um diferencial no mercado, pois as empresas adequadas tendem a procurar fornecedores em conformidade com a lei. Então, como se fosse uma reação em cadeia, né? Você está se adequando, o outro também, daí você já pede que seus fornecedores também estejam adequados, e uma coisa vai puxando a outra, né? Todos, no fim, a ideia é que todo mundo tenha essa preocupação com a proteção de dados. Aqui é só uma listagem dos itens necessários, né, no mapeamento, então, que venha de encontro um pouco com o que a lei pede, né, o tratamento aqui você vai ter também as atividades como controlador, em alguns casos a mesma empresa vai ter suas atividades como operador, vai ter que constar departamento e o responsável, a finalidade do tratamento, categoria dos titulares, hipóteses legais, categoria também dos dados utilizados naquela atividade, período de retenção, locais de armazenamento e os compartilhamentos nacionais e internacionais. E é claro que ali no inventário vai ter detalhamento de tudo isso. Falando um pouquinho sobre a prática, né? Temos templates ali no Gov, temos também o template relacionado ao tratamento, ao agente de tratamento de pequeno porte, que nem sempre está associado, de repente você tem uma empresa de pequeno porte, mas não necessariamente ela vai ser um agente de tratamento de pequeno porte, tem que ser analisado ali o cliente e para que verificar se ele se encaixa nas regras. Então aqui eu trouxe o template de pequeno porte, também disponibilizado pela NPD. Eles dão um norte, né? São planilhas que, de repente, se é uma pequena empresa que ela consegue fazer através de planilhas, ela pode utilizar, está disponível gratuitamente. E nós temos também diversas ferramentas no mercado. Nós já, ao longo da nossa história, a gente já experimentou mais de uma ferramenta, já fizemos muitas reuniões com fornecedores desse nicho para analisar a diferença entre essas ferramentas. Você vai ter aquela que te oferece, de repente, só um diagnóstico, aquela que te oferece o inventário, aquela que te oferece a gestão de cookies, né? Aquela que oferece a gestão de solicitações de titulares, aquela que tem relação com consentimentos, né? O cookie ou outro tipo de consentimento necessário. E você vai ter, de repente, uma ferramenta que te ofereça tudo num pacote só. Tem que analisar a necessidade do tipo do projeto. Atualmente eu trabalho com duas ferramentas, né? A primeira que eu iniciei, mas que percebemos que não ia atender tudo o que precisávamos, e uma segunda um pouco mais, digamos assim, completa, né? Com mais itens, mas dependendo do cliente, nós sabemos que vamos precisar de uma outra ferramenta que tenha mais itens, né? De repente preencha mais algumas lacunas que nós estamos fazendo à parte, né? Justamente a ideia é é concentrar a informação e reduzir o máximo de trabalhos à parte. Então, é uma questão de pesquisar e da necessidade de cada um, né? É uma coisa assim que as ferramentas também vão evoluindo, de repente eu vejo hoje que tem
softwares que eu conversei o ano passado e que hoje eles já têm mais funções dentro da sua ferramenta. Então, tem que ir acompanhando e vendo o que se encaixa melhor na sua necessidade, né? Eu acredito que estou bem em cima do tempo, né, Orozinho e Pedro? Não passei muito, né? Me desculpem, mas é bastante assunto, poderia ficar falando mais tempo, é algo que eu gosto muito. E eu agradeço muito a oportunidade, né, de conversar com vocês, de debater esse tema e também aprender com os colegas aqui no nosso debate, novas ideias, novas oportunidades, novas maneiras de trabalhar. Muito obrigada. Mayra, primeiro eu achei legal, né, porque a gente colocou um tema que está muito conectado com esse trabalho que a gente está fazendo, que é o LGPD Labs. Então, acho que você abordou bem. Você colocou, inclusive, uma questão que o Lucas sempre tem colocado, que é usar o método da própria NPD, né? Eu vi que você expôs ali uma metodologia, né, baseada naqueles pequenos negócios, né, que a NPD colocou. Isso faz parte até da nossa biblioteca. Agora, eu achei muito legal na hora que você colocou que, às vezes, conversando com o cliente, ele expõe algo que não estava no questionário. Acontece. E aí eu adoro, porque eu lembro daquele filme do Eu, Robô, e eu cito ele muito quando eu estou conversando com as pessoas, é a pergunta certa. Aí, na hora que o cara faz a pergunta certa, a resposta quase que vem junto, né? E aí, tanto que lá no Eu, Robô, na hora que o cara faz a pergunta, ele fala assim, essa era a pergunta certa. E aí ele fecha o sistema, quer dizer, eu não tenho mais nada para conversar com você, já está resolvido. E é verdade. Às vezes a gente vai conversar com o cliente e como que ele... às vezes é involuntário isso, mas ele guarda segredo. Tem gente que brinca e fala o seguinte, se você torturar ele, ele vai guardar segredo. Ele não vai falar o que seria, né? Então, a função. E eu acho que é isso, né? Esse debate que a gente faz aqui, ele é rico. E eu acho que a gente alinhou ele bem para essa fase que está acontecendo agora, né, do laboratório, que vai estar fazendo um mapeamento assim que a gente negociar, né, fizer a agenda inicial, que essa agenda inicial que a gente está proposta no laboratório, ela praticamente não faz parte de nenhuma discussão de treinamento. É igual de nenhuma graduação falar que tem que cobrar. Normalmente a gente passa pela graduação formando tecnicamente, mas não ensinaram a gente a falar o seguinte, olha, como é que você vai negociar com o cliente? É quase que deveria ser uma matéria própria, né? E eu acho que é o que a gente vai fazer agora, né? Que é essa parte, e aí com os contratos, mas eu acho que você abordou bem, acho que vai estar muito legal, então quer dizer assim, parabéns. Eu sei que estava assim, falando que estava um pouco nervosa, né? Mas deu tudo certo. Não estou muito acostumada, né? Sim, isso é o exercício que vai trazendo a melhoria, né? Dante. Mayra, excelente explanação sobre mapeamento, sobre as fases. Parabéns, tá? Obrigada. Parabéns mesmo. Acho que contribuiu enormemente para o nosso grupo, tá? É só para te parabenizar mesmo. E eu que agradeço a oportunidade. E deixar sempre aberto esse canal para vocês. Como ninguém levantou a mão, sempre é bom a gente estar colocando, que da mesma forma que hoje a Mayra teve aqui, a gente pode, eventualmente, ter outros membros e até na função do laboratório, todos os que estão no laboratório podem estar e vão estar sendo questionados se não querem estar apresentando, porque na medida que a gente está estudando, vai poder ter os insights de estar fazendo. E nem uma apresentação grande, uma apresentação de 15 minutos, 8 minutos, né? Às vezes um pouco mais, não é um problema. Então, só quem quiser levantar a mão e falar o seguinte, olha, eu queria falar sobre isso, o nosso moderador é o Mestre Jedi, né? O Orozinho, que está lá, e então ele que vai estar fazendo a curadoria, mas está tudo certo. Lucas. Olá, Mayra. Parabéns pela apresentação. Excelente tema e, conforme o Pedro disse, conecta muito com o estágio nosso lá do laboratório. Minha voz está um pouco ruim. Mayra, eu queria
é só compartilhar com você uma opinião minha, que você abordou também, eu achei super interessante, essa questão da nomenclatura, porque eu vejo vários profissionais, uns exigindo, né, muito rigor técnico em relação a determinada nomenclatura, outros tratando até como sinônimo, e aí simplifica a comunicação. O problema é quando a gente tem dois perfis de colaboradores, né? Um que é muito técnico com a nomenclatura e o outro que usa tudo como sinônimo. Aí, às vezes, a comunicação fica embaralhada. Aí, eu gostaria até de perguntar a você como que você entende essa questão. Para você, o mapeamento ou o data mapping ou o registro de operação de tratamento de dados seria a mesma coisa? E eu já li em algum lugar na internet até profissionais defendendo mais ou menos que seriam sinônimos, ou você entende que são conceitos diferentes e etapas diferentes? Como que você entende isso? Se eu for pensar na prática, né, tem coisas que eu colocaria dois nomes, pelo que a gente vê no mercado. O que acontece? Eu fiz primeiro uma pós em Lei Geral de Proteção de Dados que tinha uma nomenclatura. Daí agora eu estou no TCC da pós de Direito Digital, na PUC, e quem mais abordou essa parte da nomenclatura foi a Patrícia Peck, né? E assim, aí ela falava outros termos. Eu disse, nossa, mas está muito confuso na minha cabeça isso, eu vou ter que parar e pensar o que fazer. Eu comecei a pegar os conceitos de cada um e ver o que tinha de semelhante. Então, o que eu penso? Eu tenho um diagnóstico que eu posso chamar de diagnóstico no início, que é conhecer a empresa como um todo, né? Ele é um questionário. E eu já vi gente falando isso em como se fosse uma pré-auditoria, uma mini auditoria, daí tem gente que chama de auditoria, tem de tudo. Mas ela é o conhecer o cliente através de perguntas, né? De uma maneira bem geral, sem se aprofundar em atividades específicas. E depois disso, a gente vai para o específico, para o departamento, para a atividade. Daí, o que eu chamo ali de atividade, e que tem gente que chama de operação de tratamento de dados, OTDs, né? Algumas pessoas falam em processos, né? Eu penso assim que nos processos você tem atividades, né? Você vai ter um departamento dentro da empresa, um setor que tem processos e que ali dentro você tem atividades. É como se a gente pensasse em grupo, subgrupo, né? Então, assim, eu tenho um processo de admissão de um funcionário. E, de repente, dentro da admissão, eu vou ter várias atividades, né? Então, eu posso até colocar na nomenclatura lá no meu inventário, ou mapeamento, ou data map, e roupas, enfim, todos esses nomes, que é para a mesma coisa. Eu posso lá colocar que eu tenho a admissão, o cadastro, né, a coleta de documentos que vai enviar para o contador, eu tenho a confecção de crachá, tem que ver se está terceirizando, eu tenho os exames admissionais, eu tenho o onboarding ou integração. Então, assim, tudo está dentro de uma admissão de um funcionário, eu tenho muitas atividades. Então, eu vejo assim que existe classificações e normalmente a gente tem que se adaptar com o cliente. Se ele chama isso de processo, se ele chama de setor ou departamento, se ele chama de processo, se ele divide as atividades, digamos, soltas, né? Eu tenho admissão, eu tenho a confecção do crachá, os exames, tudo separadinho, eu não posso simplesmente chegar lá na empresa e dizer, olha, é assim. Então, a gente tem que entender como é o funcionamento dele, porque senão, se a gente quiser mudar como é a nomenclatura dele, como ele trata a sua divisão, vai confundir mais a cabeça da equipe. Então, a gente entende como que está. Se ele também não tem ideia, porque às vezes acontece de chegar numa empresa que, não, eu nunca organizei isso, né? Então, eu não tenho estruturado isso. A gente faz junto. Lá a gente coloca a nossa proposta e o nosso conhecimento, a bagagem que a gente traz até de outros clientes. Então, vai depender muito de como está a empresa, entender ela. Um projeto nunca vai ser igual ao outro, nunca. A gente tem a lista, como o Pedro falou, né? A gente chega lá no cliente, tem uma surpresa. Nós temos os questionários, né? A gente tem os nossos modelos. Mas chega ali no cliente, você tem que adaptar muita coisa. Você vai ter que estudar o que é pertinente à legislação dele, se é uma clínica médica,
é uma indústria, tudo tem a sua norma específica, né? Então, você tem que se adaptar a tudo que está em torno, as normas, e também a como é o funcionamento dentro daquela empresa. Então, eu penso que a gente tem o diagnóstico, que é questionário, que é auditoria, que mais que posso ali, tem tanto nome. Depois a gente tem a fase do inventário, data mapping, roupa, que vai... E o roupa, na verdade, ele é um relatório, e ele nada mais é do que um relatório das tuas operações de tratamento, atividades, enfim, que você inventariou, mapeou, e você depois ainda vai ter o outro relatório, se necessário, que é o RPD, o relatório de impacto, né? Avaliação, LIA, enfim. Eu acho que a gente tem, assim, a prática, esses processos, e muitos nomes. Isso é um fato, porque não teve, na lei, não teve algo específico indicando, olha, vai ser assim com esses nomes, né? Então, ficou muito em aberto ali no início. Talvez futuramente isso aconteça, né? De classificarem, colocarem ali regras, né? Que a NPD venha a dizer, ó, não vamos organizar essa bagunça, mas no momento a gente sabe que a prática ela tem esse processo que é uma necessidade fazer desse jeito, de repente alguém tem um pouquinho diferente a forma de fazer, mas são práticas necessárias para conhecer a empresa e para emitir relatórios, e esses nomes aí que eu, ao longo do tempo, fui acumulando essa nomenclatura. Não sei se te ajudei um pouco, Lucas, ou Ajudou. tu entende, ou de repente tu expõe a tua ideia, né? Não, ajudou. É mais ou menos nesse sentido que eu vejo também. Eu vejo muitas nomenclaturas, e aí eu acho que talvez isso dificulta um pouco a comunicação. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou quase a elaborar um glossário e salvar aqui, para quando eu estiver conversando com outro profissional, às vezes tem uma formação diferente, eu vou manter o glossário aberto aqui. Quando você usa esse termo, você se refere a qual aspecto? E aí pronto, a gente cria um glossário. Me chamou, ele falou em mapeamento de dados, e depois eu escrevi alguma coisa assim, o inventário, né? Porque assim, de repente, o que ele pensa no mapeamento não é o que eu penso, né? Podia acontecer. Então, existe esse conflito ali na hora de conversar, e acho que até o começar a conversa esclarecendo isso, mas o que tu entende de data map? Então, vamos conversar. Justamente para alinhar e chegar num consenso. Como eu comecei aqui a apresentação, justamente para esclarecer, porque eu sempre senti essa confusão, e eu acho, e quem está começando, acho que é pior ainda, né? Porque daí ainda vai ter que conhecer a prática para poder comparar esses termos. Excelente, obrigado, pessoal. Obrigado, Mayra. Eu que agradeço a oportunidade. Mayra, eu gostaria de te perguntar como é que você, dentro do mapeamento, né, do data mapping, como é que você faz a classificação do risco de cada atividade que você levantou no inventário de atividades da empresa? Você usa um software, você se baseia na ISO 27001, ISO 27701, como é que você faz? Então, um pouco de tudo. Bom, eu, conforme eu fui estudando, eu fui coletando. Então, o que eu criei, que demorou para criar? Tudo que eu ia absorvendo em cursos, em lives ou em materiais, tanto que fosse de ISO ou de medidas técnicas administrativas, e também tive disciplina de incidente, de riscos, né? Agora me fugiu o nome do professor, mas ele é um brasileiro que vive nos Estados Unidos e tem muita experiência, foi muito bom. Eu fui reunindo em um template, um documento. Então, ali eu coloquei riscos, medidas, né? Então, eu tenho um risco, porque existe um padrão, mas às vezes uma empresa ou outra vai ter uma exceção, algo de diferente, pode acontecer. Mas eu criei como se fosse um padrão. Eu utilizo um software, e nesse software tem como você compilar, organizar riscos e medidas, tá? Só que daí não vem dentro do software os riscos e as medidas, assim, digamos, pronto. Então eu vou lá, você tem que, né, colar, escrever lá no software as medidas, enfim, de acordo com aquele risco. Então eu vou lá naquele template que eu fiz, que é um documento do Word simples, bem extenso, e
procuro relacionado ao que eu estou visualizando naquela atividade, no tipo do compartilhamento, se tem dado sensível, enfim, né? Claro que você vai praticando, vai ficando um pouco mais rápido isso, porque os primeiros foram bem sofridos. E eu vou lá no meu template e recorto todas as medidas conforme o que eu estou identificando. A plataforma, o software ajuda, né? Mas isso não vem pronto. Talvez alguma outra ferramenta tenha, né? De forma mais simples, pronta, né? Mais prática, mas essa que eu estou utilizando agora ainda não. Pois é que quando você reúne ali o inventário das atividades que aquela empresa possui, por exemplo, enviar um e-mail para um novo cliente, né? Qual que é o risco daquilo ali e tudo mais, de levar junto uma cópia de todos os endereços da empresa, né? Que isso acontece, a gente sabe. Uhum. Qual que é o risco que está ali e tal. As ferramentas hoje, elas não dão automatizado isso, né? A menos que já estejam cadastrados no dicionário de dados, né? E o próprio consultor vai ter que fazer aquele cálculo da ISO sozinho, né? Sim, Então, eu assim, acho assim que é uma coisa que é bastante contato com a TI, porque o TI nos ensina muito, porque assim, eu não sou especialista em TI, então muitas vezes eles que me trazem, e tudo que vem vindo eu vou colocando nesse meu template, sabe? Eu vou acrescentando, porque assim, com certeza eu não sei tudo, eu tô bem longe de saber tudo, principalmente dessa parte técnica, então eu vou agregando, eu vou num cliente, lá tem um TI, e de repente ele vai me ensinar, olha, você divide teu Wi-Fi dessa forma para você ter mais segurança. É uma coisa que antigamente eu não fazia ideia. Por que eu entrava num lugar e tinha do visitante, tem lugar que tem 2, 3. Então, você vai aprendendo e isso, com cada informação que eu vou recebendo, eu vou colocando nesse documento, porque senão eu não vou lembrar. Isso é certo. Minha memória não é tão boa assim. Então, eu vou alimentando ali, mas realmente a ferramenta, não sei de nenhuma que ajude a tal ponto. Inclusive, às vezes, tem coisas que eu acho estranho, né? Que eu uso. Fica muita coisa repetitiva dentro de uma mesma atividade, porque daí cada risco você vai ter as mesmas medidas, você vai ter outro risco, mas tem uma medida que é igual, ou 2, 3, e fica repetitivo. Daí eu acho que se você precisa gerar um RPD, ele fica cansativo até de ver. Então, acho que devia ter uma forma de você resumir na hora de gerar as medidas que são iguais, coloca uma vez só e ele acaba aparecendo várias, porque é uma ferramenta automatizada, então não tem. Se tem, às vezes até tem, né? Você converte o teu relatório e faz isso manualmente, o que é bem trabalhoso. Imagina assim, centenas de páginas de relatório. Então, a ferramenta justamente está aí para ajudar, então você tem que fazer algo tão manual é complicado. Mas eu acho que com o tempo tudo vai melhorando, né? Então as ferramentas vão. Eu sempre dou feedback para esse software que eu uso atualmente. A gente tem reuniões, eles já me convidaram para participar de novos módulos que eles estão criando e queriam saber o que né, eles pedem para os clientes para saber o quais as sugestões, né, para fazer algo que fique cada vez mais prático. E eu acho que isso é bem válido justamente para ter essa mudança, essa melhoria das ferramentas para que ela fique sucinta, né, com visual simples, claro para quem está lendo, né? Mas realmente é uma briga com esses riscos aí, é trabalhoso. O software até gera alguns, eu uso 2 do mercado, eles até geram um mapa de calor, né? Mas ali no mapa de calor vem centenas de páginas de cada ação ali, né? Cada atividade. Mas muito obrigado. E às vezes você vê que de repente é uma atividade que você, no teu entender, ela quase não compartilha, pouquíssimos dados, e você pensa, isso aqui não vai ter tanto risco. E a ferramenta, por causa de um item, nessa ferramenta, por exemplo, se você colocar no LIA que a empresa tem câmeras de segurança, ele te joga para o RPD. Mas então, assim, a empresa tem câmera de segurança. Então, todas as atividades eu iria responder, ela tem câmeras. Então, eu vou fazer RPD de 100% das atividades? Então, assim, tem muito questionamento aí para se trabalhar, né? Então, e muitas ferramentas para se conhecer também, né? É uma questão de tempo, né? A experiência vai trazendo.
Muito obrigado. Por nada, imagina. Mayra, você comentou algo que eu tenho uma certa alergia, tá? Como falam os nossos colegas do direito, né? Com a devida vênia, que é em relação aos questionários de entrevista. Tá? Eu acho que nós temos condições, né, os consultores hoje, tem ferramentas para mitigar um pouco essa distância que você coloca com o cliente em relação ao questionário. Né? Eu não é que não deva existir o dicionário, o questionário, mas não só presencial, como também a gente fazer online, né? Tirar todas aquelas informações que você precisa do cliente. Que mesmo que distante, mesmo fazendo online, né, você tá trocando ideia, você está conversando com o seu cliente, ele está com a equipe dele, você está com a sua, como vai acontecer no Labs agora. Aliás, só um intervalo, que sorte o pessoal de empresa do Labs, viu? Poxa, vai ter pessoas, alguns profissionais com muita expertise, né, para trabalhar esse processo todo, viu? Pessoal, vocês estão de parabéns, né? E a sorte do pessoal de empresa, né? Que realmente vão poder interagir bastante. Mas eu acho que existe hoje muitas facilidades, né, para a gente ultrapassar essa coisa que eu acho meio burocrático, engessado. E quando você fala direto com o cliente, você começa a destravar as barreiras da cultura interna. Sim. Uhum. Então, essa coisa de você mandar um questionário com 80, 100... Já vi questionário com 200 e poucas perguntas. Sim. Então, acho que é complicado. Difícil para o cliente, é cansativo. Exatamente. É cansativo. Normalmente, Diga. Normalmente, na prática, a gente responde o questionário, ele é a nossa base, e normalmente você tem que fazer o questionário junto com o cliente, conversando. Por mais que eu tenho ele no software, mas não adianta eu jogar ele para o cliente, acesse lá e responda. Primeiro, porque a maioria das perguntas ele não entende do que se trata. Então, assim, você tem que fazer conversando. Já teve situação de levar 3, 4 horas, às vezes você divide a reunião, cliente, né, a entrevista, e às vezes ter que falar com mais de uma pessoa, porque alguns termos são mais técnicos, né, alguma coisa mais do meio físico, enfim, pessoas com conhecimentos diferentes, mas o ideal é responder o questionário conversando. Eu sou da mesma opinião que você, Orozimbo. Eu acho que mandar um questionário é algo, além de ser muito frio, a pessoa vai ter dúvidas e, de repente, ela vai entender aquela pergunta de uma forma e vai te responder enviesado. Então, assim, aí a gente desconfia na resposta, isso aqui tá meio estranho. Aí você vai lá e conversa e ela não tinha compreendido a pergunta. Então, as poucas vezes que a gente fez assim do cliente responder sozinho, teve que retomar, teve que marcar a reunião para ir repassando e tirando dúvidas, porque a gente percebe, sente ali no questionário que tem pergunta, mas aquele respondeu tal coisa, mas eu sei que lá ele tem, né? Já aconteceu de ter cliente dizer assim, eu não trato dado, e ficar teimando. E daí, de repente, lá nas perguntas, ele assim, não, mas eu não trato isso, eu não trato aquilo. Daí eu pergunto, mas como que você emite o documento X se você não sabe esses dados do teu cliente, né? Dado básico. Então, ele não está conseguindo ter a compreensão do que você precisa saber. E é conversando mesmo para resolver, com certeza. Eu acho que o mapeamento, você está conhecendo o DNA da empresa. Então, acho que é muito importante esse diagnóstico. Eu já fiz uma apresentação num outro local, algum tempo atrás, falando sobre o Dark Side of Data Mapping, né?
ou seja, o lado escuro do mapeamento, ou seja, o que não fazer no mapeamento. Né? Isso aqui eu posso até programar numa data futura aí, a gente falar o lado B do mapeamento, daquilo que não fazer. Um dos primeiros itens que eu coloco, tá? É uma opinião minha, tá? É realmente ao questionário. Tá? Não é eliminar. Situações, questões pontuais que ficaram alguma dúvida, né? E se possível você faz um vídeo, você manda. Ó, estou mandando isso eu já vi acontecer e foi muito legal. A pessoa manda um questionário junto com o vídeo, autoexplicativo. Uhum. Né? Ó, estou encaminhando um questionário para você, porque na nossa reunião ficaram algumas dúvidas. Né? A pergunta 1 refere-se a isso. Ou seja, você manda o questionário, ele vai responder por falta de uma comunicação direta, né? Mas ele vai saber exatamente o que vai responder, né? E qual a sua necessidade em relação aos seus dados. Né? Uma outra coisa que eu vejo, Mayra, que algumas consultorias, alguns profissionais, eles têm uma certa dificuldade e confunde muito, né? Que ele tenta fazer a execução do mapeamento por dado e não por processo. Né? Ele sempre é por processo. Sim. Depende se você vai tratar isso no RH, ele começa a colocar para você funcionário, tudo que fez dado a dado. Não é isso. Não. Né? E aquilo que, à medida que você vai trabalhando esse processo, né, o departamento tem que saber que quando ele faz, RH, por exemplo, ele faz está buscando um profissional no mercado, né? Os dados que ele tem das pessoas interessadas numa determinada vaga são alguns dados bem limitados. Quando esse profissional ele é contratado, você vai pedir mais dados para ele. Né? Então, existe uma evolução do dado em relação a esse processo. Porque, muitas vezes, o RH, eu estou colocando RH, mas existe, isso está pertinente a várias outras vagas, a vários outros departamentos. Né? Você tratar os dados, você obter os dados, fazer a coleta daqueles dados específicos para aquela situação. Porque a gente não vê muito isso. Depois que ela quer saber todos os dados, espera aí, calma, uma vez de cada vez. Uma coisa de cada vez. Uma outra coisa que eu vejo que o pessoal falha muito, Mayra, e eu estou falando isso para enriquecer o que você falou, tá? Porque foi muito legal, mas outra coisa, na hora nos processos de mapeamento que as pessoas estão envolvidas, você isolar determinadas áreas de negócio, né? Que todo mapeamento ele é colaborativo, porque em determinado instante você precisa saber do TI ou do jurídico, né? Como que está cada processo para as pessoas, para os profissionais, né? Eles saberem depois como é que você vai tratar, né? Que tem muita gente, a gente estava comentando ainda há pouco, muita empresa e consultor, empresa, né, consultorias, achando que as ferramentas que existem no mercado, ou seja, a tecnologia, ela vai salvar a situação. Né? A gente deixa bem claro, né? É uma ferramenta de apoio. Né? Todo o processo, né, são pessoas. A empresa são pessoas, consultoria são pessoas. Você vai tratar de pessoa para pessoa. A ferramenta, ela auxilia em todo o processo. Né? Faz com que depois, né, se o cliente, né, ele vai se adequar a essa ferramenta, né, ele vai aprender como é que trabalha. Né? Se ele quiser eliminar um determinado departamento, tá? Que vai eliminar vários processos, tá? Ou vai incluir outros. Ele criou um departamento, criou vários processos. Ele sabe como que ele trabalha na ferramenta. Mas ele não está te perguntando toda semana o que eu faço, o que eu não faço. Né? Porque esse entendimento da ferramenta também tem que ser de ambas as partes, é colaborativo. Né?
Certo. E lembrar sempre que todo modelo de negócios, né, ele está calcado em pessoas, processos e tecnologia. Tá? E aí, toda essa visão que você vai ter, o que vai sair, né, o que você vai construir em relação ao mapeamento, né, está totalmente de acordo com o que vai ser colocado, vai ser entendido como governança de dados da empresa. Né? Vai ser o compliance da empresa. Né? A fundação de todo esse complexo todo, né? Ele começa no data map. Por isso que eu considero que o data mapping, né? Primeiro que é o começo do entendimento de dados da empresa. É o entendimento da cultura, né? Dentro da empresa. Né? E a empresa começa a se conhecer. Né? Então, eu acho que é fundamental, é o principal processo, eu acho que dali vão sair vários documentos, plano de ação, enfim. É o coração do processo. E é isso. Ok. Obrigado. Acho que a Vânia tinha levantado a mão. Sim. Era só parabéns, Mayra, aí. Obrigada, eu queria complementar aí com algumas perguntas, até do Dante, até pela vivência, no caso aqui. Entende? Então, o ROPA, ele está presente na legislação. O mapeamento, ele não existe. Mas o ROPA está no artigo 37. No entanto, quando você vai fazer um mapeamento, entende? Para mim, é a espinha dorsal de todo o trabalho. E aí você tem, através do mapeamento, você consegue identificar a base legal, a tabela de temporalidade, se há compartilhamento, entende? A questão do descarte dos dados, entende? Então, ali você sabe, e realmente, porque eu estou vivendo isso, é por processo. E quando você está fazendo mapeamento por processo, o próprio colaborador, ele consegue, entende, fazer a adesão dele à adequação da LGPD. Porque ele consegue, ali no mapeamento, compreender a importância daquela informação que ele está dando. Entende? Então, é assim, apesar de só o ROPA estar na legislação, o mapeamento é muito mais amplo, entende? Ele nos traz, e quanto à questão do risco, o que a gente tem feito aqui? No momento que você está coletando os dados, você identifica, analisando o processo, a criticidade com a questão do compartilhamento, para onde esses dados vão, se o dado é coletado em larga escala, se traz algum tipo de prejuízo para o titular, porque nesse momento do mapeamento você também faz a categorização. Se os dados são sensíveis, entende? A questão do acesso também. É nesse momento que você identifica se o dado ele é restrito, entende? Se ele pode ser acessado, porque além de você identificar ali o compartilhamento externo, você também tem compartilhamento interno, quando você compartilha os acessos das informações. Entende? Então, eu não consegui assistir desde o início, mas o pouco que eu assisti assim, foi muito rico. E quanto à questão do questionário também, por conta da vivência, quando a gente contratou uma consultoria, eles mandaram para cá o questionário. Mas é assim, o questionário, alguém falou, acho que foi o Orozimbo, aí é uma coisa, para mim, é meio morta. Porque quando eles fizeram as perguntas aqui, se a gente tinha jurídico, se tinha TI, entende? E quantas pessoas atuavam nessas áreas, foi respondido, mas não dizia nada, porque o nosso TI era só suporte, não fazia nada de segurança da informação. E o nosso jurídico, por conta da gente ser uma instituição de filantropia, que tem que prestar contas para o Ministério Público, não faz nada além disso. Não tinha uma adequação, uma revisão de contrato, os documentos não eram concentrados no jurídico. Então, é justamente nessa análise do processo, na ocasião do mapeamento, você começa a descobrir realmente o que a empresa é e como ela funciona. As lacunas, né? O que precisa fazer. Entendeu? Então, apesar das pessoas fazerem essa confusão toda da nomenclatura, mas quando você vai fazer um mapeamento, você tem dentro dele um inventário de dados, porque na hora de analisar o processo, você vai ver quais dados você coleta, de onde eles vêm, para onde vão, se são necessários, se não estão, se são insuficientes. Naquele momento, já é colocado uma observação num plano de ação de eliminar dados, entende? Ou de criar um acesso mais restrito. A gente está usando aqui a plataforma da Bicompliance e já está desde o início, quando a gente contratou a consultoria, que fez um trabalho
e que foi tudo através de questionário, e agora eles estão refazendo, depois que foi feita uma auditoria. E agora é assim, o nosso mapeamento é aberto, entende? A plataforma da Bicompliance, onde nós temos 3 instituições, né? Porque é uma mantida, uma mantenedora e 2 mantidas. O diretor, ele tem acesso àqueles dados e como ele é preenchido, até para ele se familiarizar com aquela linguagem e com essa questão do processo, para ele entender que em qualquer momento que você muda o processo, que você muda e mexe na segurança, implanta um novo sistema, uma nova tecnologia, você tem que ir para o mapeamento, entende? Porque ele é um processo contínuo. Então, era isso que eu queria contribuir aí. Maravilha, Vânia, exatamente isso. O mapeamento, ele vai descrever tudo na empresa, ele vai dar o raio-x da empresa, né? De dados, de fluxos, e é essencial. Isso mesmo. Pedro, você está mudo. Por último, tá a doutora Cristiane. Pode abrir o seu microfone aí, doutora. Obrigada. Eu quero cumprimentar a Mayra e vou deixar meus comentários para uma outra oportunidade, porque eu vi que o tempo já está escasso. Não, fique à vontade, doutora. Eu quero cumprimentar mesmo e também pela oportunidade, em função do momento, né, da comunidade, pela execução aí do LGPD Labs, e parabenizar pela exposição e pela versatilidade que restou para mim demonstrada da visão, né, que você e a sua equipe têm do processo de adequação, né, que realmente é algo que precisa ser adaptado à realidade do cliente e aos demais ramos do direito, né? Então, na maior parte dos casos, as operações de tratamento de dados pessoais, elas não são atividade fim, né? Elas são uma atividade acessória, uma atividade meio, mas que às vezes condicionam aquela atividade fim. Mas isso precisa ser percebido, identificado, mas precisa dialogar, né, harmoniosamente com o modelo de negócio da organização, né, da empresa, do cliente, e também com as demais leis e com o restante do ordenamento jurídico. E essa visão, com essa amplitude, não são todos os profissionais que têm, né, e eu gostaria, então, de te cumprimentar por isso. E aí, vou encerrar, eu ia fazer alguns outros comentários, mas acho que não são necessários, né, dada a riqueza, inclusive, da sua exposição. Quero agradecer. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, Cristiane. Muito obrigada pela atenção de todos, né? Enfim, a gente segue debatendo e conversando. Enfim, eu estou aberta aos debates, à conversa, quem quiser me chamar, fique à vontade. É sempre bom a gente repartir, né? E também debater e conhecer as outras formas, né? Eu acho que a gente tem ali no LGPD Labs, nós temos outras pessoas que também já aplicam, né? Tem a prática, e essa ideia da gente trocar formas, trocar métodos, trocar informação, eu acho que é muito rica, porque você sempre vai ter o que absorver, o que mudar no teu processo, né? O que adequar, o que melhorar. E eu acho, assim, fantástico, uma oportunidade muito boa, e eu só tenho a agradecer. Olha, dos propósitos nossos é aproximar, e essa aproximação criar sinergia para conectar, né? Para que as pessoas se conectem. Então, eu acho que isso a gente tem feito, e eu acho que essa forma, até que você se colocou, né, de estar disponível, é legal, porque todo mundo aqui está nessa condição, mas às vezes é bom a gente falar, né? Olha, se alguém quiser fazer um negócio comigo, estou aqui, é ótimo, é isso mesmo, né? E a gente tem o grupo, e cada vez que a gente interage, que a gente se conecta, tanto no WhatsApp quanto aqui, a gente vai só transformando isso. Então, é ótimo, muito legal. Vou parar aqui a gravação, e lembrando que amanhã a gente tem a reunião do Labs às 9 horas.